Fala aí, Padrão. Bem-vindos mais uma vez a esse nosso canal, Pensando Alto Filosofia. Esse espaço que a gente cria para a gente poder pensar alto, pensar juntos e pensar filosofia. Pedro Paulo aqui, hoje para fazer um vídeo um pouco diferente. Há um tempo atrás aqui no canal eu fiz um vídeo comentário sobre It, a Coisa. E agora, nesse frenesi da quarentena, eu estou me desafiando a assistir um filme por dia. Então, desde que eu comecei o processo de trabalhar de casa, né, trabalhar from home, eu tenho me forçado a assistir um filme por dia, na expectativa também de criar uma rotina que não seja tão estressante e de criar momentos, ilhas, não é? Em que eu consiga ser um pouco humano, além de força produtiva no sistema capitalista. Pois bem, para o nosso encontro de hoje, eu queria comentar com vocês um vídeo que eu assisti essa semana chamado Code 8. Ele está disponível na plataforma de streaming Netflix e esse filme me fez pensar em uma série de coisas, né? Como o Bruno Nepo falou de alguns outros filmes, ele tem várias camadas, eu não vou entrar em todas elas. Eu queria utilizar, na verdade, esse espaço que a gente vai ter para discutir um conceito filosófico que para mim é importante. Antes da gente falar de biopolítica e necropolítica, que é o objeto da análise desse vídeo, eu queria só fazer uma sinopse bem rápida do que trata o filme. Code 8 eu vou chamar de uma distopia, ok? Apesar de não ter todas as características literárias de uma distopia, a narrativa ela é uma narrativa distópica. Em que sentido? Nós estamos falando ali de uma sociedade, no caso ali a sociedade americana, em que nós temos mais ou menos 4% da população que nasce como meta-humano ou como mutante. Na verdade, o eixo narrativo lembra muito a estrutura que a geração da década de 80 e 90 viu com os X-Men. E eu também vou fazer uma relação entre Code 8 e X-Men, porque isso tem muito a ver com o que o Foucault está discutindo. Mas 4% da população nasce como meta-humanos, ou seja, pessoas com habilidades oriundas da sua característica genética, que são habilidades extra-humanas, né? Super força, capacidade elétrica, combustão, enfim, a gente conhece um pouco desse cenário, a gente viu isso no universo da Marvel, a gente viu isso no universo da DC. Mas o que interessa ali é que, no primeiro momento, esses meta-humanos, eles causam uma surpresa na humanidade, né? Quer dizer, são corpos que nós não entendemos, e aí corpos que a gente precisa entender, precisa, de algum modo, fazer um discurso sobre eles. No segundo momento da história da humanidade, se percebe que esses corpos são produtivos, então eles podem ser utilizados para construção de prédios, casas, rodovias, e aí a sociedade vai se utilizar desses corpos para a produção de bens de consumo, e no terceiro momento esses corpos se transformam naquilo que eu reiteradamente aqui nesse canal tenho tratado como subjetividades matáveis, ou seja, são corpos que podem ser descartados. E é a partir daqui que o filme me chamou muita atenção, porque me fez lembrar muito de fragmentos da obra do Foucault. E eu queria brevemente discutir com vocês alguns conceitos. O primeiro conceito é o conceito de biopolítica, ok? Esse conceito geralmente está muito ligado também ao conceito de biopoder. E a gente vai explicar bem rapidinho o que significa essas duas coisas. Biopolítica é a noção que o Foucault tem de que a partir de um determinado momento na sociedade disciplinar, a partir do capitalismo industrial, né, e da consolidação da microfísica do poder na sociedade disciplinar, a política, a prática do exercício político, ela está profundamente ligada à manutenção da vida, ok? O Foucault faz um paralelo entre dois polos que eu gostaria de chamar a atenção. Ele diz que ali até o século XVIII, mais ou menos, o poder soberano era um poder que se caracterizava por um fazer morrer ou deixar viver. Ou seja, o soberano era aquele que tinha o poder, não é, de dizer quem é que morreria e como morreria, então ele tinha o poder de fazer morrer, e ele tinha também a capacidade de, na sua benevolência e misericórdia, selecionar aqueles que ele deixaria viver, como uma extensão da sua misericórdia, uma extensão da sua bondade, que também serviria como um mecanismo para alimentar o poder dele. O Foucault coloca para a gente que a partir da sociedade disciplinar, ou seja, a partir ali da consolidação do capitalismo industrial, a partir da
da estrutura que nós fazemos de disciplinar os corpos, de docilizar os corpos para torná-los mais produtivos, esse poder que antes era muito repressivo agora se transforma também num poder produtivo, né? Não apenas um poder de repressão, mas um poder de produção, não apenas um poder negativo que diz não a uma determinada coisa, mas um poder propositivo, ou seja, que afirma outras características da vida. O Foucault vai dizer que essa sociedade se transformou não mais na sociedade do fazer morrer e deixar viver, mas na sociedade do fazer viver e deixar morrer. O que essa inversão quer dizer? A sociedade que nós vivemos é uma sociedade em que o poder político, e aí a gente vai falar de biopoder por causa disso, né? A estrutura de poder que se desenvolve na política, nas relações entre os homens, é uma estrutura que cada vez mais pretende preservar os corpos para fazer com que esses corpos sejam produtivos, preservar a vida dos corpos que são vistos como corpos úteis, preservar a saúde e a integridade desses corpos que têm algo a oferecer à estrutura do mercado. E, ao mesmo tempo, por causa da construção de sociedade que nós fizemos, que é uma construção plasmada pelo conceito de civilidade, a ideia de matar diretamente alguém, o poder matar alguém, se tornou uma ideia que a gente meio que exacrou. E aí o Foucault diz que nessas sociedades nós fazemos o mecanismo da morte, ainda vinculado ao poder, de um modo um pouco mais sutil. Nós não apenas matamos, quando isso tem que acontecer, mas no cotidiano, na microfísica, nas estruturas do poder que permeiam todas as realidades da nossa sociedade, nós deixamos morrer. E é isso que lá no filme do Cold Date aparece de modo muito explícito, né? Então, quer dizer, enquanto esses corpos que eram meta-humanos eram interessantes para o sistema produtivo, eles foram tolerados, né? Então, assim, tem até uma frase do filme que diz isso. Eles nos odiavam com o sorriso nos lábios. Eles eram tolerados, porque de algum modo eles serviam à lógica do capital. Até num determinado momento em que esses corpos não ocupam mais espaço produtivo. E aí, como matá-los seria algo que afetaria diretamente a sensibilidade das microestruturas de poder, é mais interessante criar mecanismos, dispositivos, nos quais esses corpos acabam sendo deixados para morrer. Então, por exemplo, na narrativa de Cold Date, aparece lá que os meta-humanos eles têm dificuldade para conseguir empregos. E aí são subordinados, né, são sujeitados a subempregos, são sujeitados a categorias que ninguém quer trabalhar, sujeitados a profissões de risco, justamente porque se morrerem ali não vai fazer lá alarde, não vai fazer falta. Outra característica que é interessante desse dispositivo de marginalização dos sujeitos é que, ao colocá-los na margem da empregabilidade, se coloca esses sujeitos também à margem do poder de compra. E como a saúde na sociedade que nós vivemos é também um produto de mercado, quem não tem poder aquisitivo não consegue, por exemplo, financiar a própria saúde. Então, pessoas que teriam doenças que, de modo geral, são tratáveis pelo sistema de saúde, como não conseguem acessar o sistema de saúde pela carência financeira, são relegadas à morte, não é? Isso para não falar dos que vão morrer de desnutrição, morrer de desidratação, por falta de saneamento, morrer por morarem em áreas de risco, né? Então, isso é bacana porque faz a gente pensar algumas coisas, né? Evidentemente, Cold Date é uma distopia, né? Quer dizer, é uma narrativa que trata de algo que não é real. Mas, como toda distopia, ela se propõe a dialogar com a nossa realidade. E aqui, novamente, vou fazer menção aos X-Men. Lá na década de 80, quando nasce o conceito dos X-Men, nós estávamos ali, né, contemplando a discussão entre dois personagens principais, o Professor Xavier e o Magneto. O Professor Xavier, ele faz às vezes, na ficção, num personagem histórico que é Martin Luther King. E o Magneto faz às vezes do Malcolm X. Ali, no fundo, se falava sobre o racismo estrutural e diversos modos de tensionar o poder no combate ao racismo, né? Então, a narrativa de X-Men tratava dessa característica muito específica, dessas minorias, que no caso ali eram os negros americanos, que lutavam pelo seu lugar na sociedade. E é muito legal que tenham feito uma adaptação contemporânea desse conceito, utilizando a mesma linguagem, que é a linguagem dos meta-humanos, para a realidade social que nós vivemos hoje,
onde as estruturas sociais de poder criaram outras subjetividades que não são mais as subjetividades étnicas, que não tem tanto a ver mais apenas com a cor da nossa pele. Evidentemente, o racismo ainda existe, mas hoje, no século XXI, nós vemos outras subjetividades que também são matáveis. Nós vemos outros corpos que também são relegados à marginalidade social e existencial, ou como diria o Papa Francisco, são colocados nas periferias existenciais da condição humana. Essas subjetividades são N, A subjetividade, por exemplo, da pessoa que vive com HIV e que ainda hoje, em pleno século XXI, com um tratamento fantástico que faz com que elas tenham uma qualidade de vida ótima e não transmitam mais o vírus, precisam muitas vezes se esconder porque se descobrem que elas são soropositivas, elas são colocadas à margem. A subjetividade do homossexual, que deixa de ser pessoa, deixa de ser o sujeito que para ser sujeitado à lógica reprodutiva, heteronormativa, que estabelece a normalidade. E tudo aquilo que não está alocado num discurso, de normalidade reprodutiva é lançado para fora da sociedade como bestialidade. A gente pode pensar nas subjetividades dos indígenas, que não têm a sua cultura e o seu estilo de vida respeitados. A gente pode pensar na subjetividade das mulheres, e agora no período da quarentena a gente tem visto aqui no Brasil o aumento do feminicídio, uma vez que as mulheres não são ouvidas, elas não são escutadas, o lugar de fala da mulher não é respeitado, e muitas vezes a mulher continua sendo vista apenas como objeto de desejo, como um instrumento que o homem pode dominar, e via de regra a dominação masculina ela passa de algum modo pela destruição da configuração do ser mulher, não é? Então, pensar Cold Date, essa recomendação que eu estou deixando para vocês de assistir na quarentena desse filme lá na Netflix, é a possibilidade de olhar com outras lentes para as realidades diversas dos nossos dias. E aí pensarmos também, talvez, estruturas em que nós, nas nossas subjetividades individuais, possamos tensionar outros locais de poder, favorecendo não que essa lógica de criação de subjetividades matáveis seja reproduzida, favorecendo com que a estrutura do biopoder que seleciona aqueles que serão deixados para morrer sejam repensadas, não é? E é muito interessante a gente pensar isso, sobretudo no período da quarentena. Você vai lembrar que logo nos primeiros vídeos sobre a Covid-19, a gente discutiu aqui no canal que muitas vezes os pronunciamentos do ministro da Saúde, o Mandetta, se voltavam para o isolamento social da classe média, daqueles que moram em apartamento e daqueles que têm um playground, Muitas vezes o Mandetta falou do playground, da academia. Agora a gente está vendo, o governo federal liberou um auxílio emergencial de R$600 para aqueles que estão passando por aperto financeiro causados pela instabilidade econômica da Covid-19. Só que a gente está levando em consideração, de novo, quem tem poder aquisitivo para comprar um celular, para poder ter acesso ali ao mecanismo que está sendo oferecido pela Caixa. A gente está pensando no isolamento social daqueles que, como eu, podem trabalhar de casa, e a gente não está pensando na quantidade imensa de brasileiros que estão alocados nesse conjunto da sociedade que Foucault já tinha falado para nós, que são esses que são deixados para morrer. Quer dizer, reparem que a lógica da estrutura de combate ao coronavírus está sendo justamente a biopolítica, quer dizer, mecanismos de fazer viver. Então, isolamento social, a estrutura de flexibilização das leis trabalhistas e uma série de coisas para favorecer a vida de uma determinada população, de uma determinada camada da população, e em contrapartida nós temos aí essa grande camada, essa grande base da pirâmide social que hoje está colocada numa situação de risco, que é a situação do deixados para morrer, não é? Então, biopolítica e biopoder são essas estruturas que o Foucault trazia para nós lá na sua reflexão da década de 70 e 80, que fazem a gente pensar que no advento do capitalismo, como os corpos ocupam um novo lugar na escalada de produção, o poder se interessa pela vida, por fazer viver aqueles que são interessantes para ele e por deixar morrer aqueles que talvez não sejam tão interessantes ou não representem a ideologia do poder que está em vigor, ok? Deixa aí a recomendação desse filme. Se você gostou, não deixa de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para receber as notificações, de trocar ideias. Talvez você tenha assistido algum outro filme por esses dias. Deixa aqui nos comentários. Vai ser uma alegria muito grande a gente poder pensar cada vez melhor, pensar cada vez mais alto
e pensar juntos filosofia, teologia e letras. Forte abraço, fique bem!